Olá, estamos aqui para a terceira e última aula de História da Música Mundial. Então, estamos agora no período romântico. É o nome que se dá para esse período aí de 100 anos. Esse período ele é muito influenciado, né, pela arte no sentido da literatura, da arte plástica, das histórias românticas, tá? Então, essas pessoas desse período, quando elas criavam uma música, elas imaginavam como se elas quisessem contar uma história na música, mesmo que a música fosse meramente, ela fosse, não tivesse voz, né, cantando, ela fosse apenas instrumental. Então, o que eles diziam que eles queriam criar uma paisagem sonora para aquele que ouvia. É como se, é mais ou menos aquilo que faz hoje a trilha sonora. Por exemplo, quando você ouve vê um filme, por exemplo, e você está vendo um filme de terror, então aquela música ela causa uma tensão e ela ajuda você a entender o que eles estão explicando. Ali no filme de terror, ajuda o filme a ser mais emocionante. Mesma coisa uma música romântica que toca num filme romântico, né? Já pensou se fosse ao contrário, num beijo tivesse uma música de filme de terror, né? Ia ser muito esquisito, né? Não ia ter sentido. Então, aqui no período romântico, eles entenderam que a música deveria contar uma história, né? Que a música ela precisava levar, transportar o ouvinte a uma situação. Basicamente, os músicos desse período aí, o Mendelssohn, o Schubert, Chopin, Schumann, Liszt e o Brahms, tá? Tem vários aí. E aí a professora vai colocar aqui para vocês um exemplo que é muito utilizado, essas músicas, nos desenhos aí, nos clássicos da Disney, nos clássicos aí, desses desenhos mais antigos que a gente tem. Esse aí mesmo é uma música de Liszt. Acredito que você aí que já assistiu esses desenhos antigos, Pica-Pau, Tom e Jerry, a Turma do Pernalonga, já deve ter visto, ouvido, né, essas músicas. Eles utilizam muito essas músicas como trilha sonora, fazem um desenho todo em cima da trilha sonora aí. Ó, esse daí vai cantar, por exemplo, uma música de Chopin. E o interessante desses desenhos é que o desenhista ele se baseia na música para criar o cenário, né? Então a música não é feita para o desenho ele é feito por causa da música. Então o desenhista ele vai ouvir a música, vai imaginar uma situação e ele vai desenhar em cima dessa situação. Por exemplo, a gente não vai ver o desenho todo, mas aí no caso a música ela começa e ela vai criando uma determinada tensão até que pega fogo em tudo, acontecem muitos problemas. Então conforme a música vai criando essa tensão, o desenhista, né, o cartunista, ele dá problemas, né, que acontecem no desenho para evidenciar a força da tensão dessa música. Enfim, só para a gente ter uma ideia nessa questão da utilização da música como paisagem sonora. Nesse período romântico surgiram aí vários instrumentos, em especial instrumentos de sopro, né? O saxofone, o bombardino, a tuba. E é legal falar que o saxofone tem esse nome por causa que o músico que o criou, né, é Adolphe Sax, o nome dele. Por isso ele foi batizado de saxofone. Também podemos citar aí que uma das coisas que evoluiu bastante também nesse período do romantismo é a inclusão de muito mais instrumentos aí
né, dentro da orquestra, né? Se vocês, não sei se vocês se lembram, mas nas aulas anteriores mostrei para vocês as primeiras orquestras e tinha menos da metade dessa quantidade de instrumentos que eu estou mostrando aí para vocês. Então isso fez com que o som ficasse mais harmônico, né? E fosse um som muito complexo até de ser tocado, pela quantidade, pelo investimento aí de sons na orquestra. Tá, vamos agora para a música do século XX, né? Pelo surgimento aí dos diversos meios de comunicação, televisão, rádio, né? E futuramente aí lá na frente até celular e tudo mais. Esse período, gente, é um período até difícil de ser citado, porque ele é um período em que a música ela evoluiu de uma maneira muito rápida, tá? Então a evolução é tão rápida que até é difícil de ser contada, porque em vários países ao mesmo tempo, por exemplo, a música surgiu. Mas é legal falar que surgiu aí uma técnica chamada dodecafonismo, alguns chamam também de sistema atonal. Se vocês se lembrarem lá atrás, eu falei do surgimento do sistema tonal, que é um conjunto de sons que combinavam entre si para ser tocados, né, para aumentar ou diminuir os tons, etc. O dodecafonismo tinha como princípio básico o sistema tonal, de que o músico era livre para usar os diversos acordes e sons que ele quisesse e que nada podia prendê-lo, né? Então, assim, ele usava de maneira livre os sons, né? Independente se os sons, na opinião das outras pessoas, combinassem ou não. Basicamente é isso aí, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais do decafonismo, é só você digitar lá no YouTube. Tem aulas falando sobre dodecafonismo, principalmente para você que é músico, é legal saber, tá? Também a gente pode citar aí o surgimento de 3 ritmos fundamentais aí para o início da música moderna, que são primeiramente o jazz e o blues, né? E depois, na sequência, juntando o jazz e blues, veio o rock, né? O rock é essa mistura aí de jazz e blues. Então vou mostrar para vocês aí um pouquinho, tanto do jazz e do blues, para a gente depois entender o surgimento aí do rock. Para ficar aí mais legal, então ó, deixa eu colocar aqui blues antigo. Well, that 61 highway is the loneliest road that I know. Well, that 61 highway. E um jazz, né, também antigo. Eu acredito que muitos de vocês, inclusive, conheçam, que essa música é bem famosa. Então, um pouquinho do blues e do jazz. A mistura dos dois, com a mistura dos dois surgiu o rock. Vale a pena lembrar, galera, que o rock, ele nasceu na comunidade negra, em especial, é até interessante falar, que o rock nasceu na comunidade negra black, né, que eles falam lá dos Estados Unidos, comunidade black. E é legal falar que ele nasceu na comunidade black evangélica, né, no meio protestante lá, da comunidade americana, né. É interessante falar isso porque hoje em dia muitas igrejas evangélicas, né, proíbem o uso do rock, a dança, o canto para os seus fiéis, porém o rock ele nasceu no meio protestante, né. Vale também lembrar que ele é proibido hoje em muitas comunidades evangélicas, porque também o rock depois, mais pra frente, depois que começou a surgir
umas letras assim não muito legais, por isso que os protestantes proibiram. Porém, ele nasceu no meio protestante, tá? E aí lá pro finalzinho aí do século, a gente pode citar aí o surgimento também da música eletrônica como parte dessa música moderna. Então, vendo essa mistura do jazz e do blues, aí surgiu aí os primeiros rocks, que eram esses tradicionais rocks, que nasceram aí no meio negro, da comunidade black. Porém, o rock só fez sucesso quando ele começou a ser cantado por um branco. E você sabe qual é o branco que fez o rock ficar famoso? Olha aí, conhece? Elvis Presley. Então, aí fica assim naquela assim, prof, mas que horror, né? Por que o rock só fez sucesso quando o branco começou a cantar? Na verdade, gente, esse período é o período da segregação racial, né? Negros e brancos, eles viviam em ambientes divididos, eles não dividiam nem o mesmo bebedouro, nem o mesmo banheiro, né? Uma época extrema de racismo. Então, por esse fato é que ele só fez sucesso, começou a fazer sucesso no mundo inteiro a hora que os brancos começaram a também cantar. Ridículo, horrível, mas é a história, tá? Então é bem no meio da segregação racial que surge o rock, primeiramente cantados pelos negros e depois cantado pelos brancos. Nesse período também, aí foram surgindo outros instrumentos musicais, mas um lindo aí que a gente pode citar do surgimento é o acordeon ou a sanfona, como você preferir, tá? Ele nasceu lá na Áustria, porém tomou o mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, é um instrumento muito tocado, muito conhecido pela cultura popular aqui do Brasil, tá? Além disso, surgiram uma diversidade de recursos tecnológicos que ajudaram no aprimoramento da música, em especial da música eletrônica. Uma vantagem que o período moderno tem que os outros períodos não tiveram, né, é que o período moderno pode pesquisar e conhecer todos os outros períodos musicais, e isso faz uma grande evolução no meio musical, né? Esse acesso, esse alcance de poder estudar, ver, conhecer todos os outros períodos musicais. Então é isso, galera. A professora vai colocar aqui junto aí com a aula do Classroom, a professora vai colocar aí outros vídeos. Vou colocar um videozinho bem bacana do avanço da história da música, escrito muito bacana, é um breve resuminho. Vou colocar também um videozinho ilustrativo cantado pelo Pentatonix, acho que vocês vão gostar. Espero que vocês tenham curtido a aula. O professor está disponível pelo WhatsApp para tirar possíveis dúvidas, e logo eu vou estar marcando a nossa videoconferência. Até lá e um abraço.